Os dois sentidos perdidos além dos cinco conhecidos. Equilíbrio, meditação e intuição. Propriocepção ou autocepção. Projeção, integração. Sim, meditação e projeção são sentidos, tirados de nós, como vemos nas cristãs, na Bíblia Sacra, com a extração dos apócrifos. Tiraram para que não saibamos da verdade fora, e outra, tiraram-nos para que não saibamos da verdade dentro. Então isso tudo é bem bolado, bem elaborado e combinado, né, para que você continue onde você está, nesse estado. Bem esse aí. Então se você não faz uma coisa, ela deixa de existir, onde ainda eu falava. Onde você coloca a atenção, aquilo que você vê de volta. Então se nunca olhamos para os demais sentidos que temos por direito, eles não vão nos olhar, não vão funcionar em nós. Da mesma forma, se os historiadores não fossem atrás, né, das partes mutiladas da Bíblia cristã, até hoje não saberíamos o que há de verdade por trás da história. Né? Por termos dúvidas é que vamos atrás. Às vezes nos deparamos, nos confrontamos com fragmentos. Mas é melhor um fragmento do que não ter nenhum argumento e seguir tudo, né, de forma cega. E cegueira torna tudo limitado. Aí é possível haver idolatria, fanatismo e no corpo uma vida vazia. Esses dois sentidos eles foram supridos, não são falados, porque é a salvação da humanidade. Da mesma forma que a salvação social da humanidade era compreender os apócrifos. Então isso é tirado propositalmente para que você não evolua. Socialmente, porque os governos precisam de você, da sua subserviência. E dentro, também é importante que você não saiba nada além das suas paredes, para que você possa permanecer preso nas paredes e necessite deles. É o mesmo motivo em ambos os ângulos. Eles são muito audazes, né? Aí quando o povo opta por agir com altivez, aí o povo é bruto, primitivo, barbárico e é encarcerado. Foi o que aconteceu há pouco tempo aí. 300 pessoas foram, né, se rebelar contra o Congresso e as 300 pessoas, até presente momento, até então, estão presas, né? Também elas extrapolaram, né? Também não podemos justificar isso como voz do povo. Porque Deus, né, que é o universo, é todo pacífico. Sim, deve ser ágil, ativo, mas tem coisas que não podemos passar do limite porque nem mesmo o próprio Deus, né, se ele quisesse, tivesse tudo tão errado, ele já teria colocado o dedo e nos esmagado como formigas. Como dizia Nietzsche, os deuses se divertem conosco como se fôssemos formigas e nos esmagam somente por diversão. Mas eu acredito que ele estava errado, que senão, né, muitos aí se fossem deuses resolveria esse problema ou problemática humana num microsegundo cósmico. Deu, paga, passa a borracha. Então aqui vemos uma gravura, temos a águia, né, ao ponto, o que que é ela? Veja que qualquer desapego da matéria
que a gente vai chamar de projeção, né, anímica, ela, a primeira coisa que sai pela cabeça. No aura nós temos uma espécie de fenda, né, atômica por onde a alma pode sair desse campo magnético de atração. Ela pode se libertar por ali. É um campo de sucção que te puxa para fora, para que a alma não sofra dentro do corpo quando ele morre. E quando o corpo durma, isso é feito intencionalmente pela natureza, o corpo possa descansar sem emoções, sem pensamentos. Então há esse canal, né, de movimento energético centrífugo, ou seja, que puxa do interior para fora, né, expurga, é um esfíncter. E depois temos por baixo, né, pela coluna, que já é o movimento contrário, oposto, né, que é o movimento centrípedo, que puxa de novo para o centro, para dentro do corpo. E isso também são sentidos. Esse movimento centrípedo é o que a gente fala de meditação, não oração. Oração, ela nem pertence aos sentidos, porque é uma condição de pedinte. Você está colocando e o pedido não sai da sua residência pessoal. Na oração, é bem difícil ela encontrar portabilidade para se exteriorizar e ir lá no objetivo da intenção, né? Já na meditação, não. Meditação você se entrega à situação. Aí sim, algo entra. Na projeção é o contrário. Você vai em encontro. Na meditação, as coisas que você anseia vêm a seu encontro. Meditar, teditar. Então, aonde fica a intuição, que não é colocada por quê no academicismo? Agora está vindo uma neurocientista, perdão, numerar, mas vejam que ela, quando coloca equilíbrio e propriocepção, que eu vou chamar de autocepção, ela ainda está falando numa linha acadêmica, fisiológica. Não há holismo ainda. Ela não ousa falar, não que ela não, talvez, não tenha o conhecimento, né, de tal, mas porque não é pauta, não é algo que pode ser palpável, evidenciado em um laboratório. Com os equipamentos, né, por mais avançado e moderno que seja, eles não alcançam essas percepções. Então, se nem eles alcançam, cientistas creem o que, esses senhores? Que se não está fora, não vai estar dentro. Então você crê nisso e você mantém tudo ali, né? Vamos dizer, no off, né? Você, no caso de dúvida, você desliga o Wi-Fi ali, ou os créditos, para não gastar. Você não sabe se tem ou não, possa que falhe, mas nunca falha, é o que a gente não usa. Tudo que não usa enferruja. Então o que representa aquela águia ali? A alma saindo, né? A alma rebelde, a alma que quer se iluminar, saber. Inclusive é ela que, né, ensina o corpo a ter curiosidade, a agir. Tanto é que ela está a mente, a diretiva dos movimentos, e a emoção, que é aquilo que se envolve com o momento. Mas a vitalidade que garante o combustível disso, e o corpo de ação, que é o corpo físico. E a alma está mais próxima do espírito, porque por isso que quando a gente vai numa experiência anímica, a gente, né, já chama de espírito. O espírita, por exemplo, confundiu isso, mas ele está quase certo, né? O cristão também, quando ele diz salvação das almas, porque ela está tão perto, né, mais perto do espírito do que do corpo, que no fundo faz algum sentido lógico. Então não é errado a pessoa ter fé e crença, né? A iniciática também tenta, só que essa iniciática, se for um ambiente onde recusa a realidade da alma como sendo obsoleto, ela daí está atrasando, ela está ficando mais, vamos dizer, inutilizada do que a própria religião
fundamentalista. Então não pode acontecer, não podemos atrasar, nós temos que avançar, ficar cada vez mais simples. Mostrar as coisas com linguagem pop, entendível a todo entendimento, né? E deixar as coisas complexas naturais. E pegar essas coisas que são anormais, que é o mau uso dos sentidos, o mau uso da emoção, do pensamento, das ações, e isso sim colocar em pauta como patologia e tentar solucionar. Que não é abominá-las, ok? E é assim ajustá-las. É isso que estamos fazendo aqui. Por isso que a gente volta, né? Não para de nascer seres humanos. Porque para ver se dá um jeito nessa coisa, esse desajuste. E é justamente pela falta desses dois sentidos, que seria a salvação. Se você, por exemplo, tivesse bem desenvolvido, ou pelo menos operante, o sentido do equilíbrio, que os neurocientistas já falam, que é o mesmo que a meditação e a intuição, você saberia das coisas como agir por si. Você não precisaria pagar alguém. Você não precisaria estar perdendo tempo, ouvir alguém para acreditar ou não acreditar, idolatrar alguém, né, seguir alguém, sendo que o único alguém que você tem que seguir é você mesmo. O seu equilíbrio, se tiver, a sua meditação, aquilo que te dita dentro de ti, a sua intuição, que é uma ação interna, intuição. Em ti, a ação. Você espera por terceirização, né, por terceiros. E a própria, ou autocepção, que seria o sentido de localização tempo-espacial. Você, por exemplo, percebe a passagem do tempo. Ah, mas o que é o tempo? É algo abstrato que em mim se responde na minha percepção de visão. Eu vejo que há dias e noites, que algo muda, pelo menos para mim. Possa que não esteja mudando no todo. Aí como é que você descobre isso? Você volta lá na intuição. A intuição te responde, não existe dia nem noite, mas passa para você, onde você está. No macrocosmo, tudo é noite e dia. Tanto é que nós vemos o jogo de luzes e sombras, como, né, nos bytes das telas tecnológicas, que faz definição. Código binário universal. Você tem aqui o tecnológico. Então você voltando na intuição, que você não é que você não tenha, você só não dá atenção, responde a segunda. E a primeira expande. Por exemplo, o que é uma projeção? Você expandir. Ah, mas na meditação também sim, mas na meditação você vai 5% do que você é. Por exemplo, vou mostrar isso aqui. Essa moça está meditando. Muito da matéria mental dela se expande até o objeto de concentração. Mas o corpo dela continua no mesmo lugar. A alma, em grande parte, está ainda dentro do corpo. Ela não está morta nem dormindo. Tanto é, né, que a maioria aí dos ensinadores de yogas ensinam que deve estar com o olho aberto, vamos dizer, no Zen budismo. Outros que não pode ser à noite, ou o gnóstico já faz diferente. Eu me lanço a meditar antes de dormir. Por quê? É dito que meditação é a mesma coisa preocupação. Se você insistir muito com o cérebro aceso, ligado, em funcionamento, você danifica o cérebro. Isso a ciência vai descobrir. Né? Tudo tem bem e mal, tudo tem contraindicação, dependendo da quantidade de ação. Não pode haver abusos. Então a gente dorme, o gnóstico ele medita um pouco acordado até o sono cair, e agora a meditação passa por uma outra etapa. É onírica. Aí se torna a meditação, né, do primeiro sentido se torna a projeção. Aí você vai com um objeto ou veículo seguro para aquilo que você está aqui filtrando com o corpo. Né? O cérebro não é capaz de decodificar tudo e lembrar tudo. É muita informação, não cabe. Você pode estourar, fundir o processador. Tanto o bem para o mal. Né? O mal e o bem em excesso
em alguém, né, o detém. Ele vai adoecer. Então, numa projeção, que também é um sentido, que é a integração, então você vai lá e se integra, né, e se entrega também. No fazer isso, você imprime na alma, que é mente e emoção, as sensações, as percepções, e 5% de novo, quando você entra, imprime no cérebro para você lembrar. Aí fisicamente você lembra. E todos esses sentidos são super importantes, porque eles na verdade não são daqui. Por exemplo, o único que é daqui é o tato. Você não vai ver nos outros lugares. Já o paladar ou gustação você vai ver até no astral. Por exemplo, se você está num ambiente impuro, né, ah, maculado por alguma energia deletéria, se você passar, vamos dizer, os mecanismos bucais daquela alma em qualquer superfície, você vai sentir gosto de escória, como se estivesse comendo terra, né? Como se estivesse bebendo esgoto. É terrível. Isso é mais nos astrais inferiores, não é em todo. Nos mentais também. Apesar que nos mentais você perde a forma, né? Você já sente o sabor de outra forma. Até vai perdendo ele. Mas o sabor está ligado ao etérico. Por isso que a gente não sente, por exemplo, por estar em outra graduação, a mãe, a origem, útero desse paladar, gustação, aqui você pode ingerir veneno e a gustação era para servir para quê? Isso no futuro vai acontecer. Ela identificar contágio microbiótico. Então você nunca comeria, nunca engoliria um alimento que tenha ovos de larva, uma bactéria, um vírus. Você perceberia com a gustação. O tato já é próprio do corpo físico, ele não tem em lugar nenhum. Foi a única coisa desenvolvida no corpo físico. É o primeiro, né, não, o último que vem e o primeiro que vai embora. A gente perde. Tanto é que a morte, dizem, né, é descanso, não sei o quê, frio da morte. O que que significa isso? É a perda do sentido do tato. Então a gustação era para ser a seleção, né, defensiva desses corpos mais frágeis. Mas está num corpo sutil, no etérico, que é a dupla do corpo físico. Já a visão, no astral se vê demais. Né? Se vê tudo, se vê a causa da cor, a causa do som da cor, a cor do som. Mas no corpo temos aí de 3 a 5%. E vai se perdendo muito mais com a ação do tempo. Isso aí é evidente. Inclusive eu, que sou relativamente adulto jovem ainda, né, virando coroa, estou para completar 46 anos solares, já estou com hipertrofia, né? Eu não consigo ler nada de muito perto. É por isso que eu até estou abominando os livros, mas não é via geral, né? Assim, de pegar nunca mais vou ler ou aconselhar não ler. Mas eu acredito que é mais rápido você abrir sua mente e fechar os livros hoje em dia, porque esses dois sentidos têm que vir à tona. Eles têm que ser percebidos para que olhem de volta. Aí você vai ver quanto a vida é simples e fácil. Não é complicada, cheia de problemas para você ter que buscar soluções fora de você. Você não vai encontrar, porque eles tiraram, inclusive, as soluções lá fora do livro mais importante da história da humanidade. Como fizeram com os sentidos. Te contaram que só tem 5. Como, tipo, são capazes de tirar de 7 chakras, tirar um, porque o nome dele é muito sugestivo. Né? Pode despertar fetiches. Sei lá o que que essas pessoas pensam. Elas são idiotadas, débeis e acreditam que os outros vão ficar débeis segundo a normativa delas se não seguirem. Então, dentro disso, que dá ainda para falar, é que se você ficar no âmbito dos 5 sentidos, e agora vamos falar da audição, a audição está ligada ao mental, por isso que a gente ouve muito mal. E quem ouve mal, né, ela pensa mal, raciocina mal. Primeiro você deveria ouvir para observar, absorver, aí você julgar. Você tem todo o direito, é legítimo. É um pouquinho de livre-arbítrio no quaternário, né, que você tem, pelo menos assim, eu não quero isso.
Eu não aceito isso, ou aceito isso, mas não leve para o fanatismo. E quando você não aceitar, não leve para a arrogância. Ah, então eu não gosto de nada, né? Nem pessoas puritanas. Eu não gosto de sexo, mas como é que ela foi gerada, parida, através de uma chocadeira cósmica? É muita fantasia. Depois da fantasia somos nós, os místicos, contando essas histórias aqui. Que é histórias com H, não a deles, com E. Porque no final você vai ver que a historinha deles é com E, porque não há procedência, você não consegue colocar na mesa. Apesar deles ser muito, né, do tátil, né, do evidente, eles não conseguem trazer nem as próprias teorias deles, materializar aquilo na prática. Então a audição está ligada ao mental, então está ficando cada vez mais distante. O que, que nós temos entre a visão e a audição? O que, que você tem mais? A visão ela vê de longe. A audição, por exemplo, se alguém estiver gritando desesperado em cima da montanha aqui perto, eu não estou ouvindo. Mas possa que eu andar na rua, a minha visão, por o astral estar um pouco mais perto da realidade física, e ele me dá a visão, esses 5% consegue ver alguém lá fazendo uma fogueira, uma fumaça, um sinal de alerta, né, de socorro. Agora, ele gritar a grande distância, o meu ouvido, né, um cão talvez ouviria, né, uma águia. Já depois, o que, que temos menos? O olfato. Eu já vi pessoas tomar leite azedo, né, consumir ali um laticínio fora da validade e não sente o cheiro. Uma vez uma pessoa guardou durante um ano peixe dentro do congelador achando, vai conservar. E eu senti cheiro, aquele cheiro pútredro, né, de fruto do mar, que é pior, né, que eu acho que uma decomposição de matéria humana. E aquilo infestado e a pessoa não sentia. Vai te ver, olha a distância, a pessoa não está conectada com o seu corpo causal, que é o que, entre muitas coisas, a olfação é uma característica que ela presenteou para o corpo. São os reis magos dando para esse, né, futuro Cristo aqui, que um dia vai virar sol. Claro, porque isso aqui um dia vai se dissolver. Seja pela evolução natural, se você existisse para sempre em corpo físico, numa mesma encarnação, ou pelo fenômeno da morte, que você vai descartar os despojos. E vai voltar a dissolver, né, solve e coagula. Solveu em corpo físico e vai dissolver, coagular, não coagula em corpo físico e solve em despojos, né, restos mortais. E esse eu físico, ele é a união dessas 4 coisas contadas agora, né? Mais uma quinta que seria a caixa, a mãe da matéria, né? Da matéria. E depois o que que temos? Temos a intuição, que daí entra a meditação e o equilíbrio. Tanto que o equilíbrio está no meio da testa aqui. Por exemplo, fecha um olho, coloca o dedo, fecha o outro. O dedo muda de lugar, isso é paralaxe. Agora, se você olhar com os 2 olhos, o dedo vai estar no mesmo lugar para 2. Eles tentam equilibrar porque eles estão a serviço do terceiro olho que olha para dentro, que dá diretivo. Só que o terceiro olho, quando você fecha os 2, você está olhando para dentro do corpo. Você está olhando a alma, inclusive. Você está olhando dentro dela. Ah, mas então a minha alma é trevosa, é escura. Não, não é. É porque você não trabalha esse olho, ele está embaciado, está sujo, cristalizado, você deve limpar, porque eles tiraram de você o conhecimento que você tem ele. E depois temos, né, no meio da cabeça aqui, que é a antiga moleira das crianças, né? Acima, na verdade, o chakra das 1000 pétalas, que também, né, a gente nem, não vê nem que estamos ficando calvos, que nem eu sempre digo. A gente não vê em cima da cabeça. Você consegue olhar em cima da sua cabeça, atrás dela? Você sabia que esses chakras têm contraparte também? Que daí já vai dar os 14 pedaços de Osíris, que é dito. Só que mesmo assim, usaríamos os 12. Para quem dizer que o zodíaco não tem nada a ver, os chakras têm frente e verso. Se a gente usa até, por exemplo, o ato de falar, o laríngeo tem a contraparte atrás, na nuca. O cardíaco tem atrás também. O plexo solar tem. O sexual tem. O único que não tem é o básico, porque espírito e matéria são desdobrados.
São reflexos grosseiros e sutis um do outro. Então, o básico faz o quê? Vertical reta com o do topo da cabeça, o coronário. Que seria, aí por fim, a projeção por onde se sai e se entra por baixo. É exatamente como a morte, por isso que é dito, o sonho é um ensaio da morte. E um ensaio também da vida, do nascimento. Porque quando você vem, você entra por baixo, por isso que a mulher tem um canal para baixo. Aquela centelha e todo aquele material energético, anímico, entra e toma revestimento dentro de você, né, mulher, da mamãe. E quando vai morrer, que você daí agora está com um corpo independente, se lembra da chispa independente? Agora você é um corpo emprestado pela mamãe. Na verdade, a mamãe, ela emprestou um pouco dela, né? Fez assim, vamos dizer, uma vaquinha cósmica, ou melhor, uma vaquinha terrena, em que ela dá um pouquinho, doa um pouquinho, e junta seus átomos já daquilo que você perdeu, a soma, o resultado daquilo que você perdeu ou ganhou. Sempre os mesmos átomos. Pega emprestado da mamãe, porque você já perdeu tanto em vida, você já abusou tanto do corpo, que esses mesmos átomos atraídos a você, eles não se perdem no endereço, eles são bons carteiros. Vem e você vai, de novo, tomar nas costas tudo que você, né, criou de situações para aqueles átomos. Se eles ficaram ignorantes, e assim, sabe o que é ignorância? Não existe ignorância, existe esquecimento. Eles ficaram esquecidos porque vocês distraíram ele, ou vocês assim melhoraram eles. Daí vai vir essas pessoas. Por isso que você vai ver às vezes, né? Eu tive um caso na família em que o pai era bruto, assassino, andava com armas de fogo, até já desencarnou, talvez até para o bem do social. E o filho hoje é um nerd, uma pessoa maravilhosa. Por quê? Porque os átomos do pai foram mal usados. Ele só veio antes e totalmente esquecido. E o esquecimento gera a ignorância. E o filho é mais atualizado, veio, não por ser filho, mas porque por acaso é um ser humano que veio para consertar aquele karma de família. Que não é numa constelação, numa numerologia, astrologia que vai ser resolvido. Muito menos num baralho de cartas, que representa uma coisa muito mais ampla, que é a evolução do cosmos em relação à humanidade. Tá bom, pessoas? Então vamos, né? Vamos contrariar esses controles, se vocês creem em controles. Controle a si mesmo. Busque esses dois sentidos. Você vai resolver todos os seus problemas. Aí não vai precisar mais deles para encontrar soluções, né? Façam como estão fazendo os poucos bons cientistas, né? Indo atrás da migalha dos ratos para pegar os ratos, através da revelação das verdadeiras escrituras que te levam para a sua realização. Não é questão de salvação, porque o que deve ser salvado em você é a sua informação. Informação é tudo. Sabedoria. Paz reverencial a todos.